Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra da Faculdade Sansupeg. Eu sou a enfermeira Maíra Vilbert, sou professora da Faculdade Sansupeg e hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a especialização em terapia intensiva. Você conhece essa especialização? Bom, vou compartilhar aqui os meus slides com vocês. Beleza. E a temática de hoje será sobre a Covid-19 em UTI, uma mudança de paradigmas. Bom, quando a gente pensa em terapia intensiva, acredito eu que a primeira imagem que venha na nossa mente seja de um paciente crítico, né, com muitas medicações, bombas infusoras, monitores, alarmes, né, sons bem característicos da unidade de terapia intensiva, e o enfermeiro que está nesse cenário, ele precisa ter o conhecimento, ele precisa dominar essas tecnologias, né, para conseguir fazer uma boa avaliação e prestar uma assistência de qualidade, uma assistência segura para esse paciente internado numa unidade de terapia intensiva. E aí, então, vamos definir, né, o que seria uma unidade de terapia intensiva. Nada mais é do que um ambiente hospitalar onde você possui um sistema organizado, capaz de te oferecer um suporte de alta complexidade para pacientes que estão em condições clínicas de gravidade extrema ou que possuem risco de morte por alguma insuficiência orgânica. As terapias intensivas, elas dispõem de uma assistência contínua, né, acontecendo ali durante as 24 horas do dia, é feita por uma equipe multidisciplinar, especializada, ou seja, são médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais voltados para o cuidado do paciente crítico, e além, é claro, de outros serviços, como, por exemplo, os serviços de laboratórios, serviços radiológicos, que são necessários para o acompanhamento do quadro clínico desse paciente. Além disso, as UTIs elas podem receber algumas classificações, né? A primeira delas que eu trago aqui para vocês é a classificação por tipo. Vamos dar alguns exemplos. Quando eu falo de uma UTI tipo 3, eu estou querendo dizer que é uma UTI que atende pacientes que necessitam de nível de atenção muito alto. Por que nível de atenção muito alto? O que tem de diferente nesse paciente? Né? Eu estou dizendo que são pacientes que têm múltiplas falências agudas de órgãos e que têm ou que possam vir a desenvolver falências agudas de órgãos, porém, tem um caráter de ameaça imediata à vida. Ou seja, são pacientes extremamente graves, de alta complexidade, em que vão precisar de monitorização frequente, vão precisar de um suporte hemodinâmico, de um suporte respiratório, cardiológico, renal, enfim, dos vários sistemas, e muitas das vezes esses suportes eles podem acontecer de forma concomitante, né? Ou seja, ao mesmo tempo. Quando eu falo de um paciente que está internado numa UTI tipo 2, são pacientes um pouco menos complexos, ou seja, eles ainda possuem algum tipo de falência aguda dos órgãos ou possuem o risco de vir a desenvolver a falência aguda de órgãos, porém, não existe um caráter de ameaça à vida de forma imediata. Então, esses pacientes, eles são um pouco menos complexos, mas ainda assim podem precisar de uma assistência respiratória, um suporte renal, hemodinâmico, enfim, suportes que necessitam de profissionais especializados que consigam administrar esse cenário de forma efetiva. Um outro tipo de UTI é o tipo 1, onde a gente encontra as unidades de cuidados intermediários, ou seja, as UCIs, ou as unidades semi-intensivas.
né? Qual é o tipo de paciente que eu encontro aqui, então, numa unidade semi-intensiva? São aqueles que precisam de um suporte vital de média a baixa complexidade, eles ainda precisam de algum tipo de monitorização, e aí, por isso, eles não podem ficar, por exemplo, em enfermarias, mas também não precisam de uma unidade com tanta complexidade como é o tipo 2 e o tipo 3. Então, a gente pode classificar esses pacientes como pacientes com risco moderado, né, e que eles não correm nenhum risco imediato de morte. Quando a gente fala de centro de terapia intensiva, qual é a diferença, né, de um CTI para uma UTI? É a nomenclatura, né? Quando eu digo que eu tenho um CTI, isso significa que dentro de uma área física, ou seja, dentro de um mesmo espaço, eu tenho ali diferentes unidades de terapia intensiva, tá? Eu posso ter uma unidade de terapia intensiva coronária, uma unidade de terapia intensiva pediátrica, uma unidade de terapia intensiva neurológica, enfim, são UTIs diferentes, porém todas elas dentro de um mesmo espaço. Eu ainda posso classificar as UTIs pela faixa etária. Então, se eu tenho, por exemplo, uma unidade de terapia intensiva adulto, significa que os meus pacientes ali internados, eles têm idade igual ou superior a 18 anos, podendo, em alguns casos, dependendo da norma da instituição, encontrar pacientes de 15 a 17 anos. Tem a unidade de terapia intensiva pediátrica, onde são internados os pacientes com idade de 29 dias até 14 ou 18 anos, dependendo da instituição. Tem a unidade de terapia intensiva neonatal, onde são internados os pacientes de 0 a 28 dias. E tenho a unidade de terapia intensiva pediátrica mista, onde eu tenho pacientes recém-nascidos, né, os neonatos, e os pacientes pediátricos, aqueles acima de 29 dias, porém, eles estão, apesar de estarem dentro de uma mesma sala, eles ficam fisicamente separados, certo? Onde eu tenho os pacientes neonatos internados, são só os neonatos, onde eu tenho os pediátricos, são apenas os pediátricos. E qual a importância da gente ter essas UTIs classificadas por faixa etária? Eu consigo ter, dentro de cada uma dessas unidades, profissionais especializados de acordo com a faixa etária que ele vai estar atendendo. Por exemplo, numa unidade de terapia intensiva pediátrica, eu vou ter o médico, o enfermeiro, especialista em terapia intensiva pediátrica, assim como acontece nos outros tipos de terapia intensiva. Uma outra forma da gente classificar essas UTIs está relacionado com a especialização, né? Eu posso ter uma unidade de terapia especializada em cardiologia, por exemplo, as UTIs coronárias, posso ter as UTIs neurológicas, posso ter as UTIs cirúrgicas, a UTI COVID, ou seja, são unidades onde esses profissionais também são especializados, né, naquele tipo de doença que ali selecionada, né, para estar dentro dessa unidade, ou então eu posso ter uma unidade de terapia intensiva geral ou mista, aonde eu encontro pacientes que agravaram clinicamente e por isso vieram a ser internados dentro da unidade de terapia intensiva, precisou de um suporte de saúde mais complexo, ou então, dentro dessa mesma unidade, eu tenho aquele paciente que precisou de uma cirurgia e logo após os cuidados necessários a serem implementados nesse paciente logo após a cirurgia, ele precisa ser realizado dentro de uma UTI. Por quê? Porque ele precisa de um acompanhamento, de uma monitorização mais frequente durante esse pós-operatório imediato. Então, nas UTIs gerais ou mistas, a gente encontra esses dois tipos de clientes, né? Ou o paciente clínico ou o paciente cirúrgico no mesmo setor. Quando a gente pensa em terapia intensiva,
a gente sabe que diversos equipamentos, diversas tecnologias ali vão ser encontradas. No entanto, o uso de cada uma delas vai depender do paciente que eu tenho ali internado e qual o grau de complexidade que ele apresenta para essa equipe. De uma forma geral, nas UTIs a gente encontra um monitor cardíaco, certo? Onde ali eu vou observar a frequência cardíaca desse paciente, a saturação de oxigênio, a temperatura, a pressão arterial, enfim, diversos parâmetros ali que vão me dar os sinais vitais desse paciente. Além disso, eu tenho os ventiladores mecânicos, né, onde a gente consegue oferecer o suporte ventilatório tanto invasivo como não invasivo. Tenho as bombas infusoras, né, responsáveis pela administração das medicações de uma forma contínua. Tenho as sondas, né, a sonda Foley, que é um catéter vesical de demora. Tenho a sonda nasogástrica Levine, onde é uma sonda que a gente utiliza tanto para a alimentação quanto também para o esvaziamento gástrico do paciente. Temos a sonda interal Doppler-Roth, onde essa sonda ela possui uma ponta de tungstênio, e ela é inserida até o intestino do paciente, utilizada para alimentação interal do paciente. Temos alguns tipos de drenos, né, como o dreno de Blake, o dreno de sucção, também conhecido como Hemovac, o dreno de tórax, instalados nos pacientes após procedimentos cirúrgicos, aonde dentro do campo, ali onde ocorreu a cirurgia, não pode ter nenhum tipo de secreção, nenhum tipo de líquido, né, dentro dessa cavidade, e aí, por isso, esses drenos são utilizados de forma temporária. Temos alguns catéteres, né, como, por exemplo, o catéter de pressão arterial invasiva com o kit transdutor. Aqui, olha, eu tenho esse aqui, né, essa figura aqui embaixo, vermelhinho, mostrando o catéter arterial para PAI, onde esse catéter ele é inserido na artéria radial do paciente, é acoplado a esse transdutor, né? Esse transdutor ele fica junto com um frasco de soro fisiológico que fica pressurizado, né, com uma bolsa pressórica, e aí todo esse sistema e ligado, né, e conectado ao monitor cardíaco também, e aí todo esse sistema vai permitir que o profissional de saúde ele acompanhe ali a pressão do paciente em tempo real. Temos o catéter venoso central triplo lumen, onde ele é inserido na veia jugular, na veia subclávia ou então na veia femoral, pelo médico. E aí, por aqui, são feitas toda a administração de medicações prescritas para esse paciente. E temos o catéter central de inserção periférica, que é o PIC, que ele também é um catéter para administração de medicamentos, como, por exemplo, antibióticos, para administração da NPT, né, que é a nutrição parenteral total, enfim, para medicações que precisam ser feitas por um tempo mais longo, e esse catéter aqui, ele pode ser inserido pelo enfermeiro, desde que ele seja capacitado para essa atividade. Além disso, temos a hemodiálise, né, as máquinas de hemodiálise, muito comuns também dentro do ambiente de terapia intensiva, para aqueles pacientes que precisam de substituição renal. E aqui eu trago uma foto da ECMO, né, que é o sistema de oxigenação por membrana extracorpórea, que acabou ficando muito evidenciada durante a pandemia da Covid-19. Né? Vários pacientes foram beneficiados pelo uso dessa tecnologia. Aqui no Brasil, ela não era muito utilizada até então, é uma tecnologia bastante cara, porém, nos Estados Unidos e Europa, é mais comum
você vê esse tipo de tecnologia dentro das unidades de terapia intensiva. Como que ela funciona, né? Para que serve a ECMO? A ECMO ela é indicada para pacientes que possuem uma hipoxemia grave e refratária, pacientes que têm insuficiência respiratória, principalmente aqueles acometidos pela Covid-19, e ela vai funcionar como um pulmão artificial, ou seja, ela vai fazer o papel do pulmão, enquanto esse paciente, o pulmão desse paciente não está com as suas funções sendo realizadas ali de forma efetiva. E aí, como é que a ECMO funciona, então? Né? Vamos lá. Esse aparelho aqui, ele possui algumas cânulas, né? Você tem uma cânula de entrada e uma cânula de saída na maioria das vezes. Aqui eu trago um exemplo onde você tem uma canulação da veia femoral, aonde o sangue ele sai rico em gás carbônico, né, em CO2 daqui, passa por uma bomba, aonde essa bomba ela vai armazenar e em seguida enviar esse sangue para um oxigenador, aonde essa membrana oxigenadora aqui é responsável pela oxigenação do sangue, e aí esse sangue agora, oxigenado, sem nenhum resíduo, passa por uma outra fonte de calor aqui, onde ele vai regular essa temperatura do sangue para que, em temperatura normal, esse sangue ele possa retornar ao corpo, né, para a circulação corpórea. Né? Ele volta aqui pelo acesso na jugular, vindo para o coração e, em seguida, para toda a circulação corpórea. Bom, isso aqui é só um resumo, né, de como que a ECMO funciona para exemplificar o seu uso aqui dentro da terapia intensiva. E aí, pessoal, quando a gente fala da Covid-19 dentro das unidades de terapia intensiva, esse é um cenário que mais se destacou, né, diante da pandemia. E aí, três pontos importantes são importantes aqui a serem destacados quando a gente fala de unidade de terapia intensiva, né? Dentre eles, a organização do ambiente de trabalho, a adaptação das rotinas do cuidado e o suporte para os profissionais de saúde. De cara aqui nessas figuras, eu acho que a gente já consegue visualizar uma grande diferença, né? Uma grande mudança desse ambiente, principalmente aqui, o que mais chama atenção, acho que é a questão da paramentação da equipe, né, de saúde, onde dentro de uma terapia intensiva aqui, COVID, você vê todos os profissionais extremamente paramentados, utilizando macacão, óculos de proteção ou face shield, a máscara N95, luvas de procedimento, botas, né? E uma proteção aqui para essas botas dentro dessa unidade, mostrando que esse é um ambiente de extrema possibilidade de contaminação, né, desses profissionais, e que veio trazendo aqui, trazendo além dessa questão na visualização, a gente outros aspectos relacionados às rotinas, né, e ao cuidado desse paciente dentro da terapia intensiva. Então, para a gente começar aqui a citar, né, esses pontos, como relação, quando a gente fala da organização do ambiente de trabalho, a primeira delas que a gente pode trabalhar está relacionada à divisão de áreas. Por quê? Quando você tem um paciente contaminado por um vírus em que ele tem uma alta taxa de transmissão, você precisa segregar esses pacientes, né? Você precisa ter uma área no seu hospital onde somente esses pacientes que são suspeitos ou confirmados da doença vão estar circulando por ali, tentando aí não contaminar outros pacientes que já estão internados nesse hospital. Então, a divisão de áreas ela é super importante,
fazendo com que essa parte do hospital ela fique separada, com que os equipamentos, os materiais que vão ser utilizados por esses profissionais e para esses pacientes, eles também sejam separados apenas para essas unidades, né? O fluxo de entrada e saída desses profissionais, que ele seja feito de uma forma privativa, né? Fazendo com que somente esses profissionais circulem por esse ambiente. Quando a gente fala da questão dos leitos, né, 2 pontos aqui são importantes a serem destacados. O primeiro deles é relacionado à falta de leitos, que já era uma grande preocupação antes mesmo da chegada da pandemia, né? E aí, com o crescente número de pacientes que foram acometidos pela doença e que começaram a procurar os hospitais e que precisavam de leitos de não só de terapia intensiva, mas de um atendimento em uma unidade hospitalar, houve, então, essa crescente necessidade de aumento de leitos de uma forma emergencial, sendo, então, necessária a construção dos hospitais de campanha. Ainda falando sobre os leitos, é importante a gente destacar a importância, né, de como ficou evidenciada a necessidade de leitos com pressão negativa. O que seriam esses leitos? São leitos de isolamento. Esses pacientes acometidos pela Covid-19, eles deveriam ficar em leitos isolados, ou seja, aonde você tem, dentro desse ambiente, um filtro, que é o filtro EPA, que faz um melhor controle dessa dispersão do micro-organismo, tanto no ar quanto nas superfícies, mas que, infelizmente, no Brasil, não são todos os hospitais que possuem leitos com pressão negativa. Um outro setor importante é o setor para a lavagem das mãos e para a paramentação e a desparamentação dos EPIs utilizados por essas equipes de saúde. Né? São cuidados básicos, né? A questão da lavagem das mãos, e daí você ter um ambiente para que esse profissional consiga realizar essa atividade de forma segura, principalmente na paramentação, onde antes dele entrar na unidade de terapia intensiva, ele vai ter o espaço ali para colocar o seu EPI completo, né? E ao final do seu plantão, ou havendo a necessidade da retirada desse EPI, ele tenha uma outra sala própria para desparamentação, com o distanciamento ali adequado entre os profissionais que estejam utilizando essa sala, né, ao mesmo tempo, para que não haja contaminação desses profissionais durante esse procedimento, que é um procedimento crítico, né? É um momento crítico ali do final do plantão ou do momento em que esse profissional está saindo da unidade de terapia intensiva. Além disso, mostrar a importância que a tecnologia trouxe para o ambiente de terapia intensiva, principalmente, né? Em se tratando de estrutura, a gente pode falar do uso de câmeras, de microfones, de salas de monitorização desses pacientes, além, é claro, de todo o aparato tecnológico já implementado na terapia intensiva, como, por exemplo, os aparelhos de ECMO, né? As máquinas de ECMO, conforme citado anteriormente. Quando a gente fala do segundo ponto, né, destacado aí, relacionado à adaptação das rotinas de cuidado, é importante lembrar que a terapia intensiva ela já tem as suas rotinas ali estabelecidas, né, pré-estabelecidas, e os cuidados que os enfermeiros e as suas equipes precisam ofertar para esse paciente. No entanto, quando a gente fala de um setor COVID, outros cuidados são importantes, e aí a gente pode citar algum deles, como, por exemplo, a avaliação dos sinais vitais, a avaliação do tempo de enchimento capilar, a avaliação e o aspecto e a temperatura da pele desse paciente,
acompanhar os valores de gasometria, né, e os valores dos parâmetros ventilatórios, fazer o controle da fluidoterapia e o equilíbrio hidroeletrolítico do paciente. Por que esses cuidados? Né? Porque nessas ações a gente consegue observar e determinar se esse paciente está apresentando algum agravo ou alguma melhora do quadro crítico dele, uma vez que ele já está recebendo um suporte ventilatório e um suporte hemodinâmico. Dentre todos esses cuidados, o responsável, né, isso tudo aqui é responsabilidade do enfermeiro intensivista, né, juntamente com a sua equipe, mas é ele que vai liderar e vai definir quais são as prioridades para o planejamento do cuidado nesse paciente crítico. Um outro ponto que trouxe uma grande mudança está relacionado à questão da intubação desse paciente, né, do uso da ventilação mecânica invasiva. Em pacientes onde que não estão acometidos pela Covid-19, outros suportes ventilatórios, como não invasivo, por exemplo, são implementados antes da intubação desse paciente, né? A ventilação mecânica invasiva, ela seria o último recurso. Já no paciente COVID, há recomendações de que esse paciente seja intubado precocemente, com sequência rápida e a ventilação protetora, né? Trazendo aí mais uma mudança dentro das rotinas, dentro do cenário da terapia intensiva. Ainda falando sobre a questão da adaptação das rotinas do cuidado, lembrar que nesse ambiente, pacientes acometidos pela COVID se beneficiam muito da posição de prona. Por quê? Porque quando você prona um paciente, você aumenta a complacência pulmonar e, com isso, o paciente ele ventila melhor. Sendo que, para isso, você precisa de uma equipe especializada, trabalhando em conjunto ali, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, para a realização desse procedimento. E após você pronar o paciente, a equipe de enfermagem ela precisa estar atenta com relação à prevenção de lesões por pressão, a questão da nutrição, a questão da ventilação desse paciente, da higiene corporal desse paciente, a monitorização, enfim. E lembrar também que dentro de um setor COVID, muito provavelmente você não vai ter apenas um paciente pronado, né? Muito provavelmente outros pacientes também estarão nessa posição de prona, precisando de uma atenção maior da equipe de enfermagem. Além disso, a gente pode citar também a questão do envolvimento familiar, né? Como que esses pacientes que estão internados no ambiente fechado, proibidos de visitas presenciais, vão conseguir interagir com a sua família. Daí, mais uma vez, a tecnologia sendo destacada como um benefício tanto para o paciente quanto para a família e para os profissionais de saúde, uma vez que ajuda na comunicação, né, do paciente com a família e também para os profissionais de saúde na questão de falar sobre o quadro do paciente e trabalhar ali, diminuir a ansiedade, a expectativa do familiar que não consegue estar presencialmente nessas unidades. Um outro ponto importante que a gente pode destacar aqui está relacionado ao quão complexo pode ser um cuidado de enfermagem que aparentemente a gente pode pensar que é muito simples, como, por exemplo, a técnica de banho no leito e o controle das eliminações desse paciente, né? A gente precisa avaliar esse paciente antes de dar um banho, que é uma prática, um cuidado exclusivo da enfermagem e, no entanto, de grande relevância clínica,
né? Lembrando que a gente precisa, a todo momento, evitar a dispersão do vírus pelo ambiente. E, é claro, não deixar de falar da questão da terminalidade, morte e luto, uma vez que aqui a gente pode pensar em dois aspectos, né? No aspecto de como lidar com essas, em termos de mais notícias, né? De comunicação de mais notícias para o familiar, uma vez que você não vai estar presencialmente, né, com a família, e também em como que esses profissionais de saúde vão encarar essa situação, essa realidade, uma vez que a taxa de mortalidade nesses setores é bastante alta. Opa. E aí, para terminar, né, a gente precisa falar dessa questão do suporte que esses profissionais de saúde precisam receber diante da grande complexidade clínica que o paciente com Covid-19 apresenta, né? A necessidade de capacitações, e aí o uso, por exemplo, das simulações realísticas, o destaque para as práticas relacionadas à biossegurança e a implementação de protocolos de cuidado e tratamento de acordo com a necessidade daquele setor. Lembrar que esses profissionais possuem um grande desgaste emocional e físico, né, por conta da sobrecarga de trabalho, da dinâmica do cuidado, né, da alta complexidade ali encontrada nesse cenário, e aí já puxando o gatilho aqui para a vigilância à saúde desse trabalhador, né? Lembrar que esses profissionais eles também podem se contaminar, então lembrar que eles podem apresentar sinais e sintomas da própria Covid, ou então de outros sinais e sintomas de outras doenças relacionadas ali ao desgaste físico, né? no cenário da terapia intensiva. Além disso, esse profissional ele precisa ter garantias de que durante o turno de trabalho dele ele vai conseguir ter um momento de descanso, um momento para alimentação, eliminação das suas necessidades fisiológicas, ou seja, devido ao uso dos EPIs, né, do grande aparato necessário para estar nesse ambiente de terapia intensiva com um alto nível de contaminação, esse profissional ele não consegue tirar todos os seus EPIs e colocar esses EPIs várias vezes ao dia. Então, ele precisa de um momento em que ele vai conseguir fazer as suas alimentações, né, beber água, ir ao banheiro, descansar para poder retornar para o seu turno de trabalho. Lembrar que é importante você motivar esse profissional, né? O enfermeiro, ele é o líder da sua equipe, então ele precisa estar motivado para que assim ele também possa motivar os seus colegas de trabalho, né? A sua equipe de trabalho. Então, dentro das possibilidades, oferecer ali momentos de prazer e de um pouco de descontração para esses profissionais é importante. Não podemos deixar de lado a questão da estigmatização social, aonde esse profissional ele está lidando, está na linha de frente, né, da pandemia, então ele tem medo, sim, de se contaminar, de levar o vírus para os seus familiares, então é um ponto que vai afetar a saúde mental desses profissionais. E, por fim, lembrar que uma das formas de você conseguir identificar esses pacientes é a utilização dos chamados crachás humanizados, onde os profissionais eles utilizam crachás maiores, né, com fotos de rosto e o nome do profissional, tentando minimizar ali o distanciamento criado entre profissional e paciente, por conta principalmente dos EPIs utilizados. Em contrapartida, não podemos esquecer da preocupação com relação à escassez desses EPIs ou o uso inadequado dos equipamentos de proteção individual.
A gente sabe que várias unidades tiveram preocupações maiores com relação a essa escassez, e por isso ser um ponto importante aí para garantir a segurança dos profissionais dentro dessas unidades. Então, pessoal, quando a gente fala da especialização em terapia intensiva, eu acredito que, através dessa apresentação, a gente pôde perceber que muitos são os desafios encontrados pelas equipes de enfermagem dentro de uma unidade de terapia intensiva. Quando se fala de uma unidade de terapia intensiva COVID, são maiores ainda esses desafios, né? A pandemia, ela trouxe a percepção de quão complexo pode ser um cuidado de enfermagem ao paciente crítico, e daí, então, a gente ter essa conscientização de quanto é importante você se especializar numa área para estar atuando num campo diferente. Né? Dentro da terapia intensiva, então, a gente pode destacar aí a liderança do enfermeiro, a necessidade, né, de tomada de decisão, de priorizar o cuidado desse doente, conhecer todo esse aparato tecnológico e os equipamentos utilizados para, a partir daí, você oferecer uma assistência segura e minimizar os riscos relacionados à exposição pela Covid-19. Aqui temos algumas referências. Deixa eu só parar de compartilhar minha tela. Pronto. Então, pessoal, se vocês gostaram dessa temática, se vocês têm afinidade pela terapia intensiva, venha conhecer o nosso curso de pós-graduação em enfermagem e terapia intensiva da Faculdade Senso-PEG. Nós estaremos aqui. Então, pessoal, se vocês gostaram dessa temática, se tem afinidade pelo trabalho do enfermeiro intensivista, venha conhecer o nosso curso de pós-graduação em enfermagem e terapia intensiva da Faculdade Senso-PEG. Nós estaremos aqui de braços abertos. De novo. Então, pessoal, se vocês gostaram dessa temática, têm afinidade pela terapia intensiva, ficaram curiosos, querem saber um pouco mais sobre o trabalho do enfermeiro intensivista, que é atuar nesse campo, venham conhecer a faculdade, venham conhecer a pós-graduação em enfermagem e terapia intensiva da Faculdade Senso-PEG. Nós estamos aqui em salas de aula aguardando por vocês. Até breve.